todo desenho animado já teve pelo menos algum episódio envolvendo viagem no tempo. Gravity Falls, Bob Esponja, Steven Universe, Ben 10. Cara, a lista é enorme, eu tô falando sério. Todo desenho já teve um episódio de viagem no tempo. Mabel já desejou poder voltar no tempo pra desfazer um erro. O mês de viagem no tempo continua aqui no Projeto Corneta, então espero que tu esteja curtindo, espero poder contar com teu like, se não for pedir demais, né, pra gente continuar com o mês de viagem no tempo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar dos meus episódios favoritos de viagem no tempo, né, tem o do Gravity Falls que eu adoro, o dos Padrinhos Mágicos que eu amo, tem muita coisa genial, tem muito episódio genial que poucas pessoas conhecem, então eu vou te apresentar aqui hoje e óbvio que não dá pra citar de todos os desenhos que existem, então se eu esquecer de algum, quiser uma parte 2, só deixar nos comentários aqui o que faltou, beleza? Só comentar aí, ó, Justenei, faltou esse aí. E aí a gente faz uma parte 2. E lembrando que, olha só que notícia maravilhosa. O nome oficial do meu livro de viagem no tempo foi finalmente revelado. Agora eu não preciso mais ficar falando meu livro de viagem no tempo. Tinha gente pensando que o nome do meu livro era Meu Livro de Viagem no Tempo, porque eu só chamava ele assim. Mas não é, tá, galera? Finalmente posso revelar. Meu livro de viagem no tempo, pela última vez, se chama Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Eu pedi pra vocês deixarem nos comentários lá no Instagram, na aba comunidade. Muita gente passou bem pertinho, né? O comentário mais comentado foi: era uma vez um viajante do tempo. Quase, entendeu? Quase, é um mistério no tempo. E eu já aproveito essa deixa aqui pra avisar vocês da pré-venda, né? Porque agora eu também posso revelar o dia oficial que a pré-venda vai começar. A partir do dia 1º de outubro, lá na Amazon, a qualquer momento do dia 1º de outubro, do dia 2 de outubro, do dia 3, algum desses dias, a pré-venda vai começar lá na Amazon. E aí o que eu recomendo que quem quiser comprar na pré-venda faça, né? Porque pra quem não tá sabendo, na pré-venda, tu, além de ganhar desconto, vai ganhar um pôster brinde que eu vou assinar, e tu só ganha esse pôster se comprar na pré-venda. Então por isso que eu já aviso, pra vocês ficarem muito espertos, principalmente pra quem me acompanha só no YouTube e não acompanha no Insta. Eu vou revelar primeiro no Insta e depois eu vou revelar aqui no YouTube, mas recomendo que tu vá lá na Amazon e já fique pesquisando. Era uma vez um mistério no tempo. Porque quando liberar a pré-venda do livro, tem muita gente lá do Instagram que já vai estar incorrendo comprar. E se os brindes acabarem, galera, acabou, sabe? Não sou eu que controlo isso, é a editora do meu livro que controla, e são poucas unidades. Eu tô falando sério, é pouca mesmo, sabe? É exclusiva, é só pra quem comprar na pré-venda. Então já fica pesquisando, se estiver assistindo esse vídeo depois do dia 1º de outubro, o link já vai estar aqui na descrição, mas não deixa de comprar na pré-venda, tá bom? Eu tô extremamente ansioso pra vocês conhecerem o Eloy, a Catarina, o Miqueias, a Ananda e se aventurarem dentro dos filmes com eles. Enquanto vocês esperam Era Uma Vez um Mistério no Tempo, vamos se aventurar aqui com o Justenei do Projeto Corneta, falar dos melhores episódios de viagem no tempo em desenhos animados. Gravity Falls, o porco e o viajante do tempo. Gravity Falls tem um episódio muito interessante de viagem no tempo chamado O Porco e o Viajante do Tempo. Ele ignora alguns paradoxos de viagem no tempo, que nem o paradoxo do avô, que é um paradoxo muito importante de viagem no tempo, que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo, mas ele abraça completamente o efeito borboleta, que mostra que a tua linha do tempo é afetada quando você viaja no tempo. O efeito borboleta, pra quem não sabe, também é conhecido como a teoria do caos. E ele leva esse nome pelo fato de que se tu voltar no tempo e impedir uma borboleta de existir, tu pode causar o caos. É basicamente assim, ó, digamos que aqui, ó, pá, matei uma aranha, tá? Matei uma aranha hoje. Só que aí eu volto no tempo e eu esqueço de matar essa aranha. Pelo fato de eu ter esquecido de matar ela, ela pode me picar, eu posso ir pro hospital, eu posso tomar soro, eu posso faltar aula, eu posso deixar de ir no trabalho, não ganhar dinheiro. Então a minha linha do tempo vai simplesmente mudar, o meu futuro inteiro muda por causa de uma aranha que eu não matei, entendeu? É basicamente isso. E é o que rola aqui nesse episódio do Gravity Falls. Nele a gente tem um viajante do tempo chamado de Blending, que veio lá do ano 207012. Só que agora ele tá no ano de 2012, ele voltou no tempo, foi parar ali no acampamento do Gravity Falls, porque ele tá desfazendo algumas anomalias temporais
temporais, né? A anomalia temporal é basicamente uma coisa que não deveria existir, sabe? Por exemplo, eu voltei pro ano de 2012 e ali tem uma arma do ano de 2050 e essa arma não devia estar aqui. Então ele tá desfazendo essas anomalias. Enquanto isso, o Dipper e a Mabel estão se divertindo pra caramba no parque de diversões do TiVo Stand deles. O Dipper tá feliz pra caramba, porque a Wendy decidiu andar com ele no parque de diversões, e a Mabel tá mais feliz ainda porque ela ganhou um porquinho. Só que acontece um acidente, uma bola de beisebol, né, que é lançada pelo Dipper, acaba acertando o olho da Wendy, né, o que faz ela se aproximar do Rob e o Dipper perder ela. Ele fica muito triste, ele pensa, putz, se eu não tivesse acertado essa bolinha no olho dela, ela estaria comigo agora. O Dipper e a Mabel roubam a máquina do tempo do Blending, que é literalmente uma fita métrica. Eles puxam a fita, aí aqui ó, deu 5 minutos, daí tu consegue voltar 5 minutos no tempo. Cara, achei isso genial. Sério, ó, voltar no tempo agora. Voltar no tempo pra quem esqueceu de deixar o like. Legal, né? Só que acontece que eles bagunçam o tempo e causam um monte de anomalia. Eles vão pro passado e acabam apresentando uma calculadora para um pessoal que nem conhece tecnologia ainda. No caso, eles causam paradoxos que não deveriam acontecer. Porque se acontecer, tudo vai mudar. Se o Dipper ou a Mabel alterarem algum detalhe significativo, eles podem simplesmente morrer ou até deixar de existir, nunca ter nascido. E isso resultaria numa linha do tempo alternativa, né, bagunçando todo o espaço-tempo. Mas não é o que rola aqui, que ainda bem que tem alguém para consertar essa linha do tempo que eles bagunçaram. E toda vez que o Dipper ele tenta impedir que a bolinha de beisebol voe no olho da Wendy, ele não consegue. Porque é basicamente uma coisa que precisa acontecer, sabe? É um evento canônico, então ele não consegue impedir isso aí. Só que no momento que ele consegue, a Mabel é quem se ferra, né? Ela acaba perdendo o porquinho que ela tanto ama. E aí o Dipper fica, putz, mas eu vou perder a menina que eu gosto pra deixar a minha irmã feliz? Ele faz isso, o Dipper tem um bom coração. Se bem que ele poderia ter voltado no tempo, né? Ter impedido o cara que quer sair com ela de sair com ela, sabe? Sei lá. Pega e joga o cara num buraco, qualquer coisa. O Blending percebe que eles roubaram a máquina do tempo dele e acaba levando a culpa pelas anomalias temporais que eles causam. E aí o Blending que fica responsável por desfazer essas anomalias temporais causadas pelo Dipper e pela Mabel. Na minha opinião, Gravity Falls tem um episódio muito bacana de viagem no tempo. Padrinhos Mágicos, a origem secreta de Denzel Crocker. E aí esse episódio eu adoro, cara. Eu acho ele genial, muito bem pensado, muito bem roteirizado, né? Na época que Padrinhos Mágicos fazia bons episódios. E os eventos eles tinham ligação um com o outro, porque depois virou uma bagunça, mas aqui não. Aqui é muito legal. E eles sabem usar a viagem no tempo e os Padrinhos Mágicos pra explicar algumas coisas na série que não tem explicação. Porque em Os Padrinhos Mágicos, o Timmy Turner, ele consegue realizar qualquer desejo com os Padrinhos Mágicos dele, desde que ele não quebre as regras do livro das regras. Só que o Timmy, né, ele é um cara muito egoísta, então ele nunca faz um desejo pensando no benefício dos outros, é sempre pensando nele, sabe, sempre para beneficiar ele. Só que é 12 de março, e o 12 de março é um dia muito marcante pro Crocker, né, o pior dia da vida dele. O Crocker, pra quem não lembra, é o professor esquisito da escola que acredita em fadas, só que todo mundo detesta ele, sabe. Só que no dia 12 de março, há muitos anos atrás, o Crocker sofreu um trauma na infância dele, e é aí que o Timmy Turner decide finalmente usar a sua compaixão, né? Ele decide voltar no tempo. Ele pensa, peraí, se eu pudesse voltar no tempo pro dia 12 de março, eu poderia impedir que o Crocker sofra esse trauma na infância. E aí, esse episódio se torna genial porque ele aborda um paradoxo de viagem no tempo que é fantástico. E ele é conhecido como o paradoxo de Bootstrap. Basicamente, o paradoxo de Bootstrap, ele fala sobre um evento onde você tenta impedir e você é o próprio causador. Porque imagina só, tá? Que tu volta no tempo pra salvar alguém de morrer. A pessoa vai tomar um tiro, tu sabe o dia que ela vai tomar um tiro e sabe onde é que vai ser. Aí tu volta no tempo e o que que rola? Tu é a pessoa que deu o tiro nela, sabe? Tu que matou a pessoa. Aí tu fica, meu Deus, então eu voltei no tempo pra impedir uma coisa que eu que causei. E só aconteceu porque eu voltei no tempo. E literalmente vira um paradoxo. Porque tu não sabe como que isso começou. O time aqui, ele tenta impedir que o dia 12 de março na vida do Crocker aconteça. E ele vai lá passado e descobre que na verdade o Crocker é um cara muito legal. Todo mundo gosta dele, diferente do futuro. Porém, ele descobre também que o Crocker tem padrinhos mágicos. E os padrinhos mágicos dele são o Cosmo e a Wanda. Só que é o Cosmo e a Wanda de muitos anos atrás.
Sabe, os mesmos padrinhos do time são os padrinhos dele no passado. E o Crocker e a Wanda não lembram disso. E aí o time tenta alertar ele que ele vai perder os padrinhos mágicos e ele tem que tomar cuidado, só que quem faz o Crocker perder os padrinhos mágicos é o próprio time. Então o Tim Turner, quando voltou no tempo, foi o causador do trauma do Crocker. E aí, por conta disso, o time foi impedido de viajar de novo no tempo pro dia 12 de março. Ele não pode mais voltar no tempo e impedir esse evento, porque ele é basicamente um evento que precisa acontecer. Mas aí, se tu começar a pensar, não faz muito sentido, né? Porque ele tá proibido de voltar pro dia 12 de março. Mas ele só tá proibido porque o Crocker é desse jeito. Mas o Crocker só ficou desse jeito porque ele voltou pro passado. Só que esse time, ele nunca voltou pro passado, então foi um outro time. Então, teoricamente, esse time, ele não poderia voltar no tempo por causa do outro time. Galera, viagem no tempo é uma piração, tá? Vamos continuar o vídeo aqui, senão a gente fica até amanhã. Ben 10. Então havia o Ben. Em Ben 10 a gente tem mais um episódio maravilhoso de viagem no tempo, genial, muito bem escrito, roteirizado, e que também envolve esse paradoxo aí de Bootstrap, onde quando você volta no tempo para impedir uma coisa, você é o próprio causador dessa coisa. O Ben 10, ele tem muito episódio de viagem no tempo, na verdade ele tem muito episódio de multiverso. Tem muito episódio que se passa em um universo alternativo, mas eu não vou abordar todos, né? Eu vou abordar esse aqui em específico porque teve um seguidor lá no Twitter que me recomendou. O seguidor chamado Todo Dia Pedindo Saga Ben 10 no canal Piuí me recomendou esse episódio eu não conhecia e eu achei ele muito interessante. Ele se passa na temporada do Omniverse. Porém, pra te entender ele, tu precisa assistir o primeiro episódio do Ben 10 lá de 2005. Nesse episódio do Ben 10 de 2005, o Ben ele vê um meteoro caindo no céu, só que do nada o meteoro vai pra direção dele e ele acaba encontrando dentro desse meteoro o Omnitrix, né? O Omnitrix que faz ele se transformar em qualquer alienígena. Beleza, é um episódio normal, a temporada acontece. Só que quase 10 anos depois, os roteiristas decidiram explicar como que esse meteoro, que trazia o relógio do Ben 10, veio parar na Terra. E a gente descobre em Ben 10 Omniverse que o meteoro só caiu na Terra por conta do próprio Ben 10 de 16 anos. O Ben 10 foi o próprio causador do meteoro cair na Terra para ele conseguir o Omnitrix. No caso, o meteoro nunca deveria ter caído na Terra. E o Ben nunca deveria ter conseguido o relógio. Mas ele conseguiu porque o Ben interviu. Em algum lugar do multiverso, existe um Ben que nunca recebeu o Omnitrix. Então toda a adolescência dele foi completamente sem graça. É porque ele nunca recebeu o relógio Alien. E aí por isso ele nunca viveu as mesmas aventuras que o Ben que a gente conhece viveu. E por conta disso ele não é próximo do Kevin e nem da Gwen, que é a prima dele. E esse Ben, sem o relógio, acaba se envolvendo com outros Ben do multiverso. E também acaba conhecendo um personagem muito importante chamado de Professor Paradoxo. Ele viajou no tempo com o Professor Paradoxo para fazer esse evento canônico acontecer. Esse Ben 10, que nunca recebeu o relógio, acaba se envolvendo num confronto multiversal entre vários outros Ben 10 do mal que estão tentando destruir o mundo. Um dos Ben que morre acaba transferindo o Omnitrix para ele. E por conta disso, esse Ben 10 que nunca teve relógio, mas agora tem, acaba sendo responsável por consertar a linha do tempo e fazer com que o Ben original que a gente conhece possa receber o Omnitrix. Se ele não tivesse voltado no tempo, o meteoro não teria caído na Terra. Então, o Ben, ele vê esse meteoro caindo, se transforma no alien bola de canhão e desvia o percurso do meteoro, fazendo ele cair em direção do Ben de 10 anos. Mostrando que a teoria do paradoxo de Bootstrap é bizarra, porque isso só aconteceu porque ele mesmo fez acontecer. Se ele não tivesse lá no futuro e viajado no tempo, isso não teria rolado. Por isso que pra mim esse episódio é genial e um dos melhores episódios de viagem no tempo já feitos em desenhos animados. Família da Pesada, de volta ao episódio piloto. Mas de todos os episódios dessa lista, eu deixei o melhor e o mais genial pro final. Esse daqui, cara, é sem explicação, é um absurdo o como esse episódio é muito bem escrito. Família da Pesada é uma outra série que tem um monte de episódio de viagem no tempo. Mas esse daqui, chamado de volta ao episódio piloto, pra mim é o mais incrível de todos, cara. Ele é muito inteligente porque ele vem falar sobre as consequências das linhas do tempo alternativa. Que é basicamente, quando tu viaja no tempo, segundo a teoria, tu não pode ir para a mesma linha do tempo da onde tu partiu. Na verdade, quando tu viaja no tempo, tu cria uma outra linha do tempo. Tu cria um universo paralelo. Só que
E se esses universos paralelos se cruzassem? Nesse episódio da Família da Pesada, o Brian, ele quer encontrar uma bolinha que ele enterrou há 10 anos atrás. E aí o Stewie fala, beleza, vamos voltar no tempo pra encontrar essa bolinha. Eles voltam e eles vão parar no episódio piloto da Família da Pesada. Só que acontece que eles acabam interagindo com as versões mais novas deles, né? As versões que têm 10 anos a menos. Quer dizer, 10 anos a menos não, eles estão iguais, né? Eles só têm 10 anos a menos de conhecimento. Só que eles, quando voltam no tempo, não tomam cuidado. Isso é a maior burrada de todas. O Brian conta pro Brian, 10 anos mais novo, que o 11 de setembro vai acontecer e ele precisa impedir. E aí, quando eles voltam pro futuro, 10 anos depois, o mundo tá muito diferente. Na verdade, tá pior. E aí eles precisam voltar no tempo de novo pra impedir que eles contem pras versões deles mais novas que o 11 de setembro vai acontecer. Então tá, beleza, eles fazem isso. Eles voltam novamente pro futuro e agora outro detalhe está diferente. O Brian é autor da série de livros Harry Potter. E aí eles têm que voltar de novo no tempo pra impedir que eles mesmos se impeçam de impedir o 11 de setembro. Calma aí, tá confuso, mas vai ficar mais confuso ainda. Eles voltam pro futuro e deu tudo errado de novo. Então eles têm que voltar pro passado pra impedir eles de se impedirem e se... Galera, aí acontece uma coisa tão maluca que várias versões deles começam a aparecer ali, um tentando impedir o outro. E nada mais faz sentido, porque eles criaram um multiverso onde um monte de coisa tá dando errado por conta de um detalhe. Um único detalhe que foi alterado no passado. E é nesse momento que o Stewie tem uma ideia. Ele percebe que se ele voltar segundos antes deles voltarem no tempo, ele vai impedir que eles voltem no tempo. E por conta disso, a viagem no tempo nunca vai ter acontecido. Não faz sentido? Não faz, mas também faz muito sentido. E esse episódio, cara, é simplesmente fantástico e eu acho que todo mundo deveria assistir. E antes de ir embora, não esquece de conferir o nosso último vídeo sobre De Volta para o Futuro e todas as tretas que rolaram nos bastidores. Beleza? Vai lá e a gente se vê em breve. Tchau!